Olá pessoal, hoje eu estou preparando esta pata de elefante e vou trazer algumas dicas para você de como cultivá-la, em que tipo de ambiente ela pode ser cultivada e como podá-la. Se é uma planta que aceita bem poda, qual a maneira correta de podá-la. Essas informações você vai encontrando aqui comigo a partir deste momento. A princípio, a pata de elefante é uma planta que pode ser cultivada no ambiente de sol pleno ou no máximo meia sombra, considerando que o sol pleno seria durante o dia todo, desde o nascer do sol até o pôr do sol, e meia sombra, um meio período, meio dia de sol e meio dia de sombra. Porém, ela se comporta e se desenvolve melhor a sol pleno. Passando menos de meia sombra, vamos supor aí de 2 horas para menos de sol durante o dia, já pode ser um problema para ela. Ela tende a ir definhando, vai estiolando, que seria o alongamento tanto das folhas como do tronco, e possivelmente você pode perder a planta. Ela pode ser cultivada tanto plantada em vaso, inclusive é muito utilizada plantada em vaso, e pode ser utilizada plantada no chão também. Ela se desenvolve até melhor. Porém, por ser uma planta muito rústica, exigir poucos cuidados, ela foi muito disseminada com o plantio em vaso. Este bulbo dela dá um destaque, um charme especial quando ela é plantada no vaso, e a cachopa de folhas dá muito movimento no ambiente, além de um verde intenso. Esta daqui eu acredito que tenha de 5 a 8 anos já. Por ela estar plantada em vaso, ela se desenvolve devagar e ela já é uma planta de crescimento lento. Então é uma planta que, para quem não quer algo que cresça muito, que se alongue demais, ela é uma ótima pedida. Ó, ela estava plantada num vaso ali para poder fazer somente o transporte. O cliente comprou ela e acabou não mudando, então ela se manteve com o bulbo aqui totalmente enterrado. Ó, até saiu algumas raízes laterais. Ela estava com terra por aqui, ó, para você ter uma ideia. Aí, como eu fui mudar para este novo vaso, eu desenterrei todo este bulbo, que tem um grande valor ornamental, e coloquei ela mais acima, considerando que ela solta raízes para baixo também, então não vai comprometer em nada a planta. Temos um estolão novo de folhas aqui e temos, olha só, próximo de uns 10 centímetros mais ou menos de tronco que podemos destacar fazendo uma poda. Ó, ela está baixinha no momento. Se nós fizermos a poda, tirando estas folhas que estão começando a madurar, algumas quebradas, rapidamente ela já abre e alonga essas novas folhas. E a forma correta de fazer a poda desse tipo de planta, qual seria? É muito comum o pessoal perguntar: eu posso fazer a poda topiada na minha pata de elefante? Eu posso tirar a copa superior? Como que eu posso fazer para ela soltar mais brotos laterais? E tudo isso está relacionado à poda que vai ser feito na sua planta. No caso da pata de elefante, quando você vê uma pata de elefante com vários brotos laterais, é até muito comum o pessoal me perguntar nos vídeos aí, quando eu gravo sobre pata de elefante, se é uma outra variedade ou se é a mesma pata de elefante, porém com várias copas. E na questão deste perfilhamento de várias copas, geralmente o que aconteceu com a pata de elefante que está nesta situação pode ter sido ou um acidente que aconteceu com ela e ela quebrou totalmente a copa principal.
o que obriga ela a soltar vários brotos laterais para continuar vivendo, ou uma poda proposital para este fim. Por exemplo, se eu quisesse que esta daqui soltasse vários brotos laterais, formasse uma copa multiperfilhada, eu faria um corte transversal aqui e dentro de uns 3 meses no máximo ela já estaria soltando brotos laterais. Pode arrebentar brotos aqui embaixo e é comum soltar vários brotos aqui em cima também. Daí bastaria fazer a condução dos quais eu iria manter para eles se formarem, e os remanescentes eu poderia arrancar e fazê-los enraizar para gerar novas mudas. Para você fazer a poda deste tipo de planta, você precisa considerar que as folhas dela estão calçando. Estas primeiras folhas de baixo calçam as de cima. Então, para você não comprometer as folhas mais altas, quando estiver chegando próximo a elas, você não deve descolá-las do tronco. Por exemplo, aqui, ó, no início eu posso fazer isso, sem problema nenhum. Porém, quando eu for chegando mais para cima, próximo às folhas que eu quero deixar, eu não devo fazer este procedimento para que eu não descalce as folhas de cima e faça elas madurarem precocemente. Então vou descolar várias delas até aqui próximo, e as 2 ou 3 últimas folhas que serão retiradas eu venho e faço o corte aqui. Pode ser com uma tesoura ou mesmo com uma faquinha de serra, bem afiada, né, para não machucar. Faz um corte preciso ali e assim nós vamos conseguir preservar as folhas novas que estão com uma saúde perfeita. Se caso eu viesse descolando aqui todas elas, eu descolo essa, madura de cima, eu descolo essa, vai madurando sempre a próxima. Então isso daí daria um visual feio na cachopa principal que nós queremos manter. Para não ocorrer esse tipo de coisa, só fazendo esse tipo de poda aqui já vai mantê-la saudável. Vai poder viver aqui por muitos anos. Eu imagino que aí de 3 a 5 anos ela pode viver tranquilamente. E é muito comum a própria pata de elefante avisar quando está na hora de fazer uma manutenção, né, tirá-la do vaso, arrancar as raízes e replantá-la novamente ou mudar para um vaso maior. Este bulbo aqui, ele tende a abrir lateralmente e é muito comum ele partir o vaso neste processo. Então, se caso o cliente ou a pessoa que está cultivando ela venha se descuidar, ela mesmo vai avisar que já está na hora de colocá-la em outro vaso. É bem comum os clientes que cultivam essa planta em vasos de cimento, vasos de barro e vasos de plástico, procurar-nos para fazer a substituição do vaso, porque a sua pata de elefante quebrou o mesmo. Então é um processo natural da planta, ela vai crescendo para cima e lateralmente também. Se caso demore a fazer a manutenção, que seria a retirada da planta do vaso e o corte do excesso de raízes, ela tende a arrebentar o vaso. Eu vou usar neste aqui a forração com a casca de pinos. Ó, já tenho aqui a quantidade certa já para fazer a forração da casca de pinos aqui para nossa linda pata de elefante. Vou fazer a poda e depois eu já mostro para você como que vai ficar o vaso finalizado, prontinho já para entregar para nossa cliente. Ficou desta forma. Um ponto a se destacar quando você faz esse tipo de poda que avança muito para cima é que essa parte aqui é muito frágil. Então, se uma criança passar, se agarrar nessa copa, puxar, possivelmente vai quebrar ela ali.
É um broto e bem molinho. E até é muito comum, quando faz esta poda, se a pessoa que faz não orientar ou quem fez não souber, pode quebrar ele. E daí é o caso que, se a planta estiver saudável, ela vai arrebentar brotos laterais, igual eu falei no início do vídeo. Então eu não quis tirar todas as folhas, os pedaços de folhas, vou esperar essa parte que vai ficar exposta aqui agora, criar uma casca aqui fortalecendo esse broto, e depois, conforme for madurando essas folhas, eu vou retirando elas conforme for fazendo novas visitas para a nossa cliente. Próxima etapa agora é fazer a forração e a limpeza do vaso para entregar. Eu já mostro para você como que vai ficar lindo esse vaso com essa bela pata de elefante. Ó, aqui nada nós ganhamos uns 10 centímetros de tronco. E rapidamente, quando é feito a poda de limpeza, rapidamente ele já abre e alonga essas folhas rapidinho. Agora nós temos concluído aí o nosso plantio da pata de elefante em vaso. Olha como ficou charmoso. Embora aqui o contraste não a destaca tanto, ela vai ficar bem elegante ali onde o cliente vai mantê-la. É um lugar que pega sol pleno o dia todo. E ela vai dar um destaque porque a parede lá é um tom claro. Então vai dar um bom destaque do verde das folhas, o rústico do tronco e do bulbo. E o vaso ficou bem interessante também, olha aí, ó. E as palmeiras real ali, ó, esse tipo de palmeira também pode ser cultivado em vaso, viu, pessoal? Fica bem elegante. Mas aí, nos próximos vídeos, nós vamos mostrando conforme for plantando para os nossos clientes. A você que nos acompanha, qual é a sua dúvida? Como que você faz as podas e o cultivo da sua pata de elefante, das suas plantinhas aí nos vasos? Conte para nós nos comentários, também queremos saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo.